Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jorge Tropper, sou professor da disciplina Economia e Mercados. Vamos, como esse é o nosso primeiro contato, na verdade, ao longo dessa disciplina, primeiramente vamos apresentar o professor e a própria disciplina Economia e Mercados. Como eu falei para vocês, meu nome é Jorge Tropper, eu sou, na verdade, administrador e tenho um mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais. Então, não sou um economista de formação, que para uma turma de administração é até algo interessante, que ao longo do curso eu vou tentar traduzir conceitos econômicos para administradores, para aquelas pessoas que vão tomar decisões. Então, economia, às vezes, as pessoas acham que é um tanto complicado por ter um vocabulário próprio e alguns conceitos que não são tão fáceis de se compreender no primeiro momento, mas espero ao longo da disciplina que vocês acabem saindo dela, compreendendo bem notícias, jornais e tomando decisões melhores, né, como administradores, gestão nas empresas, dado o ambiente e os cenários econômicos que se apresentam no momento e no futuro. Muito bem, o que é que nós estudaremos na disciplina Economia e Mercados? Bom, primeiramente nós vamos fazer uma introdução da disciplina explicando o que é economia, o seu objeto de estudo, seus postulados fundamentais. Depois passaremos a estudar a curva da demanda e da oferta, que é o canivete suíço de todo economista. Sem a compreensão dessas duas curvas e de suas interações, é difícil a gente passar para alguns outros pontos no estudo de economia. Ela possibilita o entendimento do mecanismo de preço, como é que o mercado funciona, até mesmo o câmbio, que são outros assuntos que nós vamos estudar. Então, nessa primeira parte, a gente vai introduzir a economia, estudar demanda, oferta, ponto de equilíbrio e estruturas de mercado, como monopólio, oligopólio, concorrência perfeita, que isso é a parte mais de microeconomia. Depois, num segundo momento, nós daremos algumas noções de macroeconomia, como PIB, política fiscal, política monetária e política cambial, principalmente. Esses conceitos, como eu falei para vocês, são fundamentais para que a pessoa possa ter uma boa formação como gestor, porque o ambiente econômico influencia diretamente o resultado de uma empresa. Uma mexida na taxa de câmbio, e você depende de exportações ou depende de um insumo que é importado, isso pode atrapalhar completamente seu plano de negócios. Se o governo resolver cortar gasto público, aumentar gasto público, mexer na taxa de juros, melhorar as condições de crédito, dificultar as condições de crédito, tudo isso influencia muito o resultado de uma empresa. Então a gente vai tentar nas próximas semanas justamente essas quatro competências, a parte mais de introdução da economia, o objeto a ser estudado, depois a parte de demanda e oferta e de estruturas de mercado, e nas últimas 2 semanas noções de macroeconomia, primeiramente com PIB, política fiscal e política monetária, e na última semana estudando com um pouco mais de detalhe questão da política cambial. Muito bem, agora que nós já introduzimos a disciplina Economia e Mercados, vamos passar para o nosso primeiro tópico, que é economia. O que se estuda em economia e quais são os postulados básicos da economia. Bom, pessoal, basicamente e simplificando, a economia procura estudar como a sociedade se organiza na produção de riquezas, dada a existência de recursos escassos. Então, a gente tem aí o primeiro postulado, a primeira forma de se ver a ciência, que é a questão da escassez. Como assim escassez? Bom, em economia nós estamos falando de produção de recursos materiais, na produção de riqueza material. Nós precisamos de recursos. Esses recursos têm tempo, recursos naturais, recursos minerais e etc. O que se diz é que eles são escassos quando a gente compara com o desejo ilimitado das pessoas. Então, na verdade, nossos sonhos, nossos desejos, né, o que nós gostaríamos, na verdade, de possuir em termos de bens materiais, não há um limite exato. Na verdade, não há limite nenhum. Isso cai em uma subjetividade muito grande. Então, a gente pergunta assim, já imaginou a quantidade de recursos que nós deveríamos dispor para realizar os desejos de todos os seres humanos? Então, é dessa constatação que a gente diz que os recursos são escassos. Então, se os recursos são escassos, nós precisamos decidir uma forma eficiente de alocar esses recursos escassos
de modo a atender as necessidades das pessoas. Então, isso vai fazer uma organização econômica, como nós nos organizamos para produzir, portanto, riqueza, bens materiais, dados nossos desejos, os desejos que existem na sociedade, e, obviamente, sabendo que os recursos são escassos. Não é possível realizar tudo aquilo que a gente quer, e por isso é preciso fazer escolhas. Portanto, a economia estuda como as sociedades, dados seus recursos, escolhem como alocam esses recursos escassos na produção de bens materiais, na produção da riqueza que há em um país. Basicamente, esse é o objeto de estudo de uma economia. Então, portanto, a gente pode estudar com economia por que algumas sociedades são mais ricas, outras mais pobres, por que uma é mais eficiente, a outra não é tão eficiente. Podemos também falar das desigualdades que há num país, no outro. Tudo isso é objeto de estudo da economia. Então, isso é importantíssimo porque uma empresa, obviamente, é um componente, é um elemento dentro desse sistema de organização econômica. Então, visto que os recursos são escassos e temos que fazer escolhas, as perguntas básicas de uma economia são as seguintes: como produzir, o que produzir, para quem produzir, em que quantidade produzir, a que preço devemos cobrar e como isso será distribuído. São as perguntas básicas de todo sistema econômico. Nós precisamos entender, dadas as necessidades que existem na sociedade, o que devemos produzir com esses recursos escassos. Além de saber o que devemos produzir, temos que ter uma noção da quantidade a ser produzida, da forma de ser produzida, da metodologia, do método, da maneira, das tecnologias que devem ser empregadas para produzir aquele determinado produto. Temos que ter uma noção de qual o preço que será cobrado e de como isso será distribuído. Então, essas são as perguntas básicas de uma economia. Nós precisamos entender como isso será feito, o que é que deve ser produzido, dado que existem interesses tão diversos e recursos escassos. Que quantidade, que preço, como isso vai ser produzido? São as perguntas básicas, mais uma vez, de um sistema econômico. Então, há, a grosso modo, duas formas dessas perguntas serem respondidas, e que nós chamamos de sistemas econômicos. Então, portanto, a forma como a economia será organizada para responder essas perguntas fundamentais. Então, como eu estava dizendo, a grosso modo, existem duas formas. Uma economia de planejamento central e uma economia descentralizada, ou chamada também de economia de mercado ou capitalista. O que seria uma economia de planejamento central? Uma economia de planejamento central, um órgão governamental, será instituído e alguns especialistas da área irão planejar a economia, ou seja, este grupo de gestores, de economistas que fazem parte desse órgão do governo, eles irão responder essas perguntas básicas da economia. Eles decidirão quais são os produtos que devem ser produzidos. Eles decidirão a quantidade, eles decidirão o preço, eles decidirão a forma como isso vai ser produzido, as tecnologias que serão empregadas. E, obviamente, eles decidirão também como ocorrerá a distribuição, dado que eles decidem também o preço. Então, numa economia de planejamento central, este órgão, de cima para baixo, por que de cima para baixo? Porque é um órgão do governo que vai decidir, planejar a economia toda e nós teremos que aceitar, obviamente, esse plano. Então, essa é uma economia de planejamento central. Qual o objetivo das economias de planejamento central? Historicamente, as economias de planejamento central procuraram dar igualdade de distribuição de recursos, ou seja, a ideia era tornar a sociedade igualitária do ponto de vista da distribuição dos recursos disponíveis. Então, tem um plano que fará com que nós produzimos, para que nós produzíssemos determinados produtos de determinada maneira, com determinado preço, para que a sociedade tenha acesso a esses recursos de forma igualitária. Esse era o grande objetivo das economias de planejamento central. Bom, o outro sistema econômico é uma economia descentralizada. Como assim descentralizada? Bom, a nomenclatura tem relação com o fato de que não há um órgão central dirigindo a economia. Na verdade, não há direção na economia.
São milhares de decisões do que produzir, como produzir, que preço cobrar, como vai ser produzido. Imagine uma economia como nós vivemos hoje aqui no Brasil. Bom, existem empresas e as empresas, na verdade, são uma maneira de tentar responder essas perguntas. Uma empresa decide o que vai produzir, tem uma ideia, acho que a sociedade demanda um determinado tipo de produto e ela não é bem atendida. Então, vou produzir determinado produto. Ninguém mandou você abrir uma empresa para produzir isso. Não há nenhum planejamento, não há ninguém mandando. Você decidiu fazer isso. E você decidiu abrir uma empresa para fabricar determinado produto em determinada quantidade, produzindo de uma determinada maneira. Você decide o preço que vai cobrar. E se você fizer isso de forma eficiente, o mercado irá reconhecer o seu trabalho, comprará o seu produto e sua empresa acaba o quê? Crescendo. Então, numa economia descentralizada, milhares de pessoas estabelecem empresas, fundam empresas, decidem o que vão produzir. E, na verdade, os consumidores é que decidem se vão comprar ou não aquele produto. Então, é uma economia que funciona com a interação de milhares de decisões independentes, sem ter um corpo governamental de especialistas decidindo se aquilo deve ou não ser feito. Obviamente, esses são dois extremos. Nós temos alguns exemplos de uma economia de planejamento central ainda hoje. O caso talvez mais claro seja o da Coreia do Norte, que é um país extremamente fechado. Tudo é o governo que manda, o governo, obviamente, estabelece tudo que deve ser produzido ou não na economia. Então, esse é um caso mais extremo, talvez tenhamos hoje numa economia, como uma economia de planejamento central, mas nós não temos uma economia completamente descentralizada. A maioria dos países adota um sistema misto. Então, existe um espaço para a economia de mercado, essa economia descentralizada, a interação de milhares de decisões entre empresas, pessoas, famílias, mas também há uma parte que há a intervenção do governo, ou seja, o Estado planeja uma certa área da economia, controla um determinado percentual da economia para promover determinados recursos. Então, por que isso ocorre, pessoal? Pelo seguinte, todo sistema econômico possui dois conflitos básicos. E em qualquer lugar do mundo haverá sempre dois conflitos básicos em qualquer economia. O primeiro conflito refere-se ao fato de que há uma tensão entre uma economia eficiente e uma economia igualitária. O que é que eu estou querendo dizer? Primeiro, o que é eficiência? Eficiência, no ponto de vista econômico, nós conseguimos retirar ao máximo os recursos escassos que estamos utilizando. Então, o que seria um vendedor eficiente? Um vendedor eficiente é uma pessoa, que é um recurso humano de uma empresa, que consegue produzir muito em determinada empresa. Ele vende muito, atende muito bem, traz resultados para a empresa. Aquela pessoa é muito eficiente. Então, em uma empresa, falando de vendedores, como é o caso que a gente está citando, se uma empresa tem 3, 4, 5 vendedores diferentes, os resultados desses vendedores não são iguais. E, ao não ser igual, isso estimula aquelas pessoas que não têm o mesmo resultado a melhorar o seu resultado. Então, isso torna aquela empresa mais eficiente. Como o vendedor tem comissão de vendas, ele ganha mais se conseguir produzir mais, ele ganha mais se conseguir ser mais eficiente. Isso não trará um resultado igual entre os vendedores. Agora, imagine o seguinte, o dono da empresa diz para você, independentemente do que você venda, você vai ganhar R$ 1.500 todo mês. Então, isso trará eficiência para a empresa? Não. Olha, é bom que fique bem claro, são dois valores extremamente importantes numa sociedade. Uma sociedade economicamente eficiente produzirá mais riquezas e isso aumentará o padrão de vida da população. Mas uma sociedade também precisa cuidar para que esses recursos não sejam distribuídos de forma tão não igualitária, porque isso também traz alguns outros problemas. A questão é que há uma tensão. Uma economia extremamente eficiente não será completamente igualitária. E uma economia completamente igualitária não será eficiente, o que também não é bom. Não adianta todo mundo ser igualmente pobre. Nós precisamos de uma economia que consiga essa eficiência para que as pessoas tenham um padrão de vida, no mínimo, razoável. Esse, portanto, é o primeiro conflito. O segundo conflito é entre desenvolvimento e estabilidade. Imagina o seguinte, o curso em EAD é um desenvolvimento,
Porque ele é eficiência, ele traz eficiência. Nós podemos atingir hoje um grupo de estudantes, um número de alunos com qualidade garantida pela Secretaria de Educação, que antes, portanto, da internet, da máquina de filmar e etc., isso era impossível. Isto é um desenvolvimento. Por quê? Porque faz com que a sociedade produza mais, se desenvolva. Mas isso causa uma instabilidade terrível no mercado, porque você não pode trabalhar mais da mesma maneira. Os cursos em EAD causam tumulto no mercado de educação, porque o professor não pode trabalhar da mesma forma como ele fazia antes. Ele tem que se adaptar às novas tecnologias, à internet. Então surgem novos empregos para aquelas pessoas que se adaptaram, na verdade, a gravar uma videoaula, por exemplo. Já aqueles cursos tradicionais que não usam nenhuma tecnologia, por o curso em EAD ser mais eficiente, ter um custo, por exemplo, menor, esses cursos tradicionais perdem um pouco de espaço, ou seja, há uma instabilidade no mercado. Dá um outro exemplo. Vocês, jovens que estão aí, que dominam todas as tecnologias hoje de informação, já devem ter ouvido falar no Skype, que é um programa, um software que você usa para falar como se fosse uma espécie de telefone no computador. Isto é um desenvolvimento. Hoje eu posso falar praticamente de graça com uma pessoa em qualquer lugar no mundo, desde que ela use o Skype e esteja também conectada na internet. Antigamente, as empresas faziam videoconferências caríssimas, pagavam contas de telefone astronômicas, absurdas, para falar com uma pessoa em São Paulo, em Manaus ou em outro país. Hoje, com a internet e o Skype, você fala praticamente sem pagar nada. Então, é um desenvolvimento? É, porque isso permite a gente fazer muito mais trabalho, a economia fica mais eficiente. Mas isso causa instabilidade. A telefonia tradicional tende a sofrer bastante com essa telefonia que migra para a internet. Então, à medida que a economia se desenvolve, a inovação, novos produtos, isso causa um tumulto permanente naquelas formas tradicionais e obsoletas de produção que não se adequam mais a esta nova realidade. Então, em todo o mercado de trabalho, em toda a economia, em qualquer lugar do mundo, há sempre uma tensão também entre desenvolvimento e estabilidade. Mais uma vez, são dois valores importantes. Todo mundo quer uma economia que se desenvolva, mas todo mundo também quer um pouco de estabilidade. Hoje a gente não tem nenhuma estabilidade no mercado de trabalho. É exatamente por isso que o governo faz intervenções na economia. Porque uma economia capitalista de mercado, ela é vocacionada para dar eficiência e desenvolvimento. Ela não tem vocação para dar estabilidade e igualdade, de maneira alguma. Então, por isso, existem alguns programas do governo para tentar dar mais estabilidade e mais igualdade nas sociedades que adotaram uma economia de mercado mais abertamente, ok? Então, essa é uma primeira introdução da nossa disciplina Economia. Espero que tenha sido útil para vocês. Nos veremos na próxima videoaula. Um abraço.